E manifestantes atearam fogo em um boneco representando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A cena foi registrada em um protesto na Avenida Paulista com a participação de movimentos sociais e sindicais. Veja a cena. Tá bom. Não incitação à violência, não? Não caracteriza, Pois é, o ódio do não bem. caracteriza ato antidemocrático? É uma instituição que está sendo ameaçada, né? Um Banco Central independente. Pode paralisar a Paulista dessa forma? E os incitadores? Quem foi que sugeriu que o Roberto Campos Neto era o vilão a ser combatido por causa dos juros? Quem incitou? Vai ser punido? Bons questionamentos. Diga lá, Coronel Gerson, a manifestação aí foi contra a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%, que, segundo os manifestantes, estaria atrapalhando o desenvolvimento da economia e a geração de empregos. Várias questões são ressaltadas aí com essa manifestação. A primeira delas é que não existe a menor possibilidade de passar no Congresso Nacional qualquer iniciativa do governo Lula para retirar ou rever a autonomia do Banco Central. Não existe a menor possibilidade, foi feita inclusive uma pesquisa recente em que não existe sequer a possibilidade de conseguir um número mínimo para uma proposta dessa natureza. Segundo ponto é que nós já temos, com 4 anos de governo Bolsonaro e Paulo Guedes, no imaginário da população e na capacidade de discernimento da população, termos suficientes ou itens suficientes de comparação entre o que foi uma política liberal, conservadora, e uma política que nós já conhecemos por décadas da social-democracia ou do sindicalismo, do socialismo sindical ali, que é mais ou menos o que o PT tenta colocar no Brasil. Esse tipo de proposta nós tínhamos no Brasil como ultrapassada já, de tentar manipular os juros por uma ação do Poder Executivo. Hoje, nós sabemos que os juros, hoje a população aprendeu, fruto do que foi feito pelo próprio governo Bolsonaro, de diminuir impostos e assim mesmo aumentar a arrecadação, já foi provado que é possível sim controlar inclusive os juros durante uma pandemia, porque já havia projeção de recuo de juros, exatamente porque o governo já tinha conseguido, inclusive o superávit fiscal, que é algo inusitado nos últimos anos. O ano de 2022 foi um ano em que houve recorde de arrecadação e controle inflacionário, ao contrário do mundo. Poucas pessoas lembram, mas o Brasil estava, ao final do governo Bolsonaro, com uma inflação menor do que os Estados Unidos, menor do que a Europa, menor do que a Inglaterra, menor do que a Alemanha, com um crescimento do PIB maior do que da China. Quer dizer, ou seja, nós estávamos vivendo um momento saindo de uma crise terrível, com as contas públicas saneadas e com uma proposta que estava sendo percebida pela população como responsável do ponto de vista fiscal. Hoje, o presidente viaja para a China com uma delegação gigantesca de políticos, de empresários, vai fazer um papel, eu creio, importante nas relações comerciais com a China. No entanto, ele posterga a questão da sua política fiscal ou da sua ancoragem das contas públicas em algum tipo de responsabilidade que possa sinalizar para o próprio Banco Central, que está sendo aí hostilizado, a capacidade de redução de juros para projeções futuras. Veja que o Banco Central já não trabalha nem com inflação para este ano de 2023. Os seus estudos, se nós se estivermos habituados a ler ali as atas, já estão projetando juros para o ano que vem, porque esse ano já praticamente está perdido face exatamente a essa falta de governo no Brasil
do governo que entra e não sabe para onde quer realmente caminhar. Ana, quem será que financiou esses manifestantes que atearam fogo no boneco do Campos Neto, presidente do Banco Central? É curioso, porque você tem direito de discordar de políticas públicas, de reformas, você tem o direito de enxergar o mundo de uma outra ótica. Mas essa gente eles não apenas não enxergam o mundo de outra ótica. Primeiro que de uma ótica completamente surreal, mas eles não querem diálogo. Eles não apresentam outras soluções. Eles não apresentam contra-argumentos. Eles só sabem embarcar na violência. Então, é a turma da tolerância que não suporta questionamento, seja sobre urnas eletrônicas, sobre vacinas, sobre o professor lendo um artigo de um grande jornalista na escola, na rádio. Essa gente não quer diálogo. É por isso que eu vou ficar repetindo, eu vou repetir todos os dias. Essa gente não tem nada de socialista, de social-democrata, são comunistas que não gostam do diálogo. Eles não têm um contra-argumento propositivo. Eu discordo de você por isso, por isso, por isso. Eles não têm o por isso, por isso, por isso. Nenhum argumento econômico dessa gente sustenta de pé. Então, eles precisam usar e abusar da violência, né? Diante do que nós vimos no 8 de janeiro e diante do que nós vimos, estamos acostumados já a ver o MST fazer isso aí, não pode ser conflagrado como um ato de terrorismo, uma incitação à violência ao presidente do Banco Central. É o país, né, de um peso e duas medidas o tempo todo. A turma da tolerância, a turma do mais amor, eles podem promover violência.